Mas o Brasil não jogou bem. Em bons momentos ali do segundo tempo, a Colômbia estava passando o trator, hein? Ficou assim a classificação do grupo. Colômbia 7 pontos, primeira colocada. Vai pegar o Panamá. Que beleza. Brasil, segundo colocado, 5 pontos, vai pegar o Uruguai. Aí é que a coisa fica complicada. O Uruguai foi 100%. Costa Rica, 4 pontos, venceu o Paraguai. Costa Rica venceu o Paraguai. E o Paraguai zeradinho no grupo. Ficam os dois pelo caminho, aí Colômbia e Brasil vão passar. E aí daqui a pouco a gente faz essa projeção aí para Brasil e Uruguai, dificuldades, comparando a dificuldade que o Brasil teve com a seleção colombiana. Roberto, foi meio que um choque de realidade esse jogo para a seleção brasileira aí? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, Birner, Calçade, fã de esportes. Se o Brasil está pensando no título, foi um choque. E se o Brasil está pensando na construção de equipe, também. Então, acho que nos 2 pontos. Do outro lado, tem uma seleção que chegou hoje a 26 jogos de invencibilidade e está num estágio muito mais avançado do trabalho, acho que ajuda a acender algumas luzes aí em coisas que precisam melhorar. O segundo tempo do Brasil hoje acho que não é aceitável nem para um trabalho no começo. A maneira que o Brasil foi envolvido e a maneira que o Brasil pouco competiu. Isso. A maneira que o Brasil aceitou o toque de bola da Colômbia, em alguns momentos até com a torcida gritando olé. Olé, com metade do segundo tempo já estavam gritando olé. A maneira que o Brasil pouco incomodou e acho que a gestão das substituições do Dorival ela foi conservadora, para dizer o mínimo, né? O Brasil tem peças para mudar um jogo, né? E elas foram deixadas muito tempo hoje no banco de reservas, mas Uruguai, sem o Vini, embora o Vini também não tenha feito um grande jogo, é um jogo complicadíssimo, porque o Uruguai, tal como a Colômbia, é uma seleção bem treinada, é uma seleção com trabalho mais adiantado e, para mim, é a seleção que melhor joga futebol na Copa América até agora. Sim. Então, o Brasil vai ter que apresentar um jogo que ainda não apresentou na competição e qualquer resultado é possível aqui. E se o Uruguai ganhar do Brasil, como ganhou na eliminatória, não é zebra, não é surpresa. Nada disso. Não é... Inclusive, acho que o Uruguai é favorito contra a seleção brasileira. Então, assim, embora o Brasil às vezes cresça nesse tipo de jogo, eu acho que há muita coisa para se preocupar, sim. A gente vai olhar para a Copa América, você tem Uruguai, Argentina, eu coloco do lado da Colômbia. Senão, hoje o embate Argentina e Colômbia dá um grande jogo. Dá um grande jogo, sem assim, a Argentina voar para cima da Colômbia, acho que dá para encarar. E o Brasil é a quarta força. O trabalho do Brasil está muito longe de todos eles. E hoje, assim, mas contra o Paraguai nós vimos aqui. O Paraguai perdeu para a Costa Rica. Em último no grupo. Tudo bem que hoje é no jogo, todo mundo arriado já, mas o Paraguai em último no grupo tem Costa Rica, é um negócio para mostrar o momento do futebol paraguaio. Então, assim, o Brasil está muito longe. Aquele jogo do Paraguai jogou muito bem, mas a seleção tem problemas. Encontrou um adversário que fisicamente impõe um jogo muito forte para deixar um pouco mais tranquilo um jogador, que é o Rames. Ele não consegue praticar o jogo físico que os outros 10 da linha praticam. Porém, é um Rames. Se você comparar o Rames do São Paulo, a intensidade dele, a participação, o entendimento, é uma coisa assim, ele é outro jogador. Richard Rios, grande jogo. Grande jogo. Assim, eu não lembro de um jogo pelo Palmeiras que tenha jogado tanto. É impressionante. Mas, fisicamente, uma imposição da Colômbia. Poderia ter feito... Poderia. O Brasil teve um pênalti, o VAR olhou e não viu o óbvio. Isso é uma vergonha. Esse pênalti foi uma vergonha. Foi muito pênalti. Padrão que Até o Birner achou pênalti. Padrão que a gente conhece de Libertadores, de agora Copa América. Mas, se o Brasil se concentrar nisso, ele vai deixar de olhar para aquilo que realmente interessa, que é o estágio do trabalho. Aí eu volto ao meu mantra aqui de muitos anos, que é o lance do meio de campo, que a gente não consegue controlar. O jogo hoje, o Brasil foi engolido no meio de campo, pelo meio de campo da Colômbia. E que tem um quarto jogador, que tem o Arias também ali. Sim. Lerma, Arias, tem o Rames um pouco mais solto, tem o Rios, então é Rios, o Arias, o Lerma, você fala, poxa... O Arias que joga numa função totalmente diferente para deixar... Que jogador, né? Dois atacantes e o Rames só ali regendo. Mas não é um Rames parado, é um Rames com movimentação.
Então, realmente, da mesma forma que a gente critica o Rames no São Paulo por viver em outro planeta, na Colômbia ele está na casa dele. Mas é uma Colômbia que expôs assim, os problemas do Brasil no centro do campo e no ataque nós temos um trio de atacantes. Que hoje o Rafinha, podia ser o Savinho, sim, mas não existe um atacante central. Existe uma necessidade de ocupação desse espaço. O Rodrigo, das funções que ele pode realizar no Real Madrid, esta é a pior delas. Sim. Então é um Brasil que ainda não se acertou. E, seguinte, o Endrick aos 85... Vamos lá. Não leva. Não leva, então. É isso. Não precisa levar. Eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas eu também não estou aguentando. Não estou aguentando esse assunto, porque assim, ele coloca o Birner, o Endrick, no primeiro jogo aos 26, no segundo jogo aos 33, e hoje ele colocou aos 40. Né? Ai, vamos poupar, não é assim, vamos com calma com o Endrick. Aí o Felipe Silvani, nosso subeditor, inclusive falou uma coisa na redação que é a mais pura verdade. Vamos devagar com o Endrick. Aí você coloca o Endrick aos 40 para resolver o jogo. Vai lá e faz um gol de novo. Vai lá e faz que nem você já fez. Antes do Birner, desculpa, William, a minha impressão do que ele falou lá atrás era: eu vou colocar cada jogo mais. Pois é, ele tá colocando menos. Ele tá andando para trás. E assim, aí faria sentido. Pedindo o Endrick. Né? O jogo pedindo o Endrick, Bertozzi. Pedindo mais do que qualquer outra coisa. Gritando pelo Endrick. Não dá para entender, Birner. Eu acho que a expectativa em cima dessa seleção brasileira na Copa América, depois do desperdício de tempo de trabalho, de construção de equipe, que foi promovida pelo presidente da CBF, na espera do Ancelotti, com o Diniz, ia cobrar um preço. E por mais que o Brasil tenha algumas sessões de treino a mais do que normalmente teria, eu não esperava ver uma seleção brasileira pronta. Melhor que do segundo tempo, sim, mas eu não esperava uma seleção brasileira pronta. Acho que ninguém esperava, né, Se o Brasil conseguir o improvável feito de chegar à decisão da Copa América e for campeão, a seleção não terminará a competição pronta. A gente falava do último jogo, por exemplo, como o Brasil melhorou nas associações, né, do Vini com o Rodrigo, as triangulações, a aproximação. Para que isso aconteça, você precisa dominar o meio de campo. A bola precisa chegar ali em condições para que eles façam essas jogadas perto da área, porque se fizerem longe da área, a não ser que a outra seleção seja muito avançada, marcando muito alto, isso seja feito numa transição muito rápida quando a seleção está marcando alto, porque a Colômbia tem uma boa recomposição, por exemplo, isso não vai funcionar. E a Colômbia, ao contrário, marca alto, marca em qualquer setor do campo direito, tem a transição rápida, tem a triangulação, o seu jogador mais técnico está a fim de jogar bola, né? Chama o jogo para si, há outros bons jogadores e está banhada pela confiança da série invicta e vitória contra a Espanha amistoso fora de casa e de resultados que para a Colômbia são enormes. Claro. Então, eu não estou decepcionado com a seleção brasileira porque eu não esperava nada diferente, eu não estou satisfeito. Mas também não estou decepcionado porque a minha expectativa não é estranho. Era muito não é estranho. Era muito mais baixa do que essa. E quanto ao Endrick, eu quanto mais olho os jogos do Brasil, eu acho que o Dorival apostava numa construção não resolvida, porém mais rápida do que tem acontecido. Porque se ele soubesse que a seleção ia jogar desse jeito, ia ter dificuldade de sair jogando, ia em algum momento, por exemplo, abrir mão de ter a bola no meio campo, porque hoje ele abre a mão, mesmo quando ele muda o meio campo inteiro, ele abre a mão. Sim. E ele aposta no contra-ataque, tanto que ele mantém o Rafinha e o Vini, né, para ter os jogadores de velocidade, mas que o Rafinha recomponha. Eu acho que ele, se ele acreditasse que ia demorar tanto, eu tenho certeza que hoje ele mudaria uma coisa. Ele teria levado o Pedro. E aí, para substituir então o Vinícius Júnior no jogo contra o Uruguai, como é que monta? Troca simples, é que você falou, coloca o Rodrigo lá. Tem a troca simples que ele coloca Martinelli e fica com o Rodrigo, Rafinha, o Savinho. Ele mantém o que ele... Ele não muda nada. Não muda nada. Um jogador só. E tem uma vaga aberta. Ele pode transferir o Rodrigo para lá, onde o Rodrigo vai muito bem. O Rodrigo joga muito bem. Então o Rodrigo pode ser esse jogador. É mais construtor que o Vini, pode menos ter Danilo, menos agudo. Rafinha, porque o Danilo é um lateral que fecha, que marca. Né? Que fecha o meio de campo, ele fica fechado na linha dos zagueiros. Não é um lateral que vai passar. Então ele tem que ter um jogador aberto pelo lado direito. A menos que ele troque o Danilo e vá com o Ian Couto. Mas não é o dia para fazer isso contra o Uruguai. É o jogo mais forte. Então, Danilo está no time. Tem que ter alguém aberto. Ele pode escolher o Rafinha ou o Savinho. Ele pode escolher. Acho que o Rafinha, ele imagina quando vai ter mais espaço
também para contra-atacar. O jogo de sem bola do Rafinha é melhor que o do Savinho. O Savinho dentro da área tem um jogo mais curto, de drible. E foi uma outra tentativa dele hoje. Aí a opção, ele pode escolher qualquer um dos dois. Então vai ter o Rafinha o Savinho, o Rodrigo, se for para o lado esquerdo, vamos que é colocar natural, ele do lado esquerdo, seria aí a melhor opção. Tem uma vaga aqui. Quem é esse um aí? Ele pode colocar mais um jogador de meio de campo, Tá. e aí vai continuar vazio aqui. Seria quem esse cara? O Andréas? O Andréas, aí, mantendo o trio de meio de campo. Não foi bem hoje, Andréas. Mantendo o trio de meio de campo, ele pode colocar assim, o Paquetá já está nesse trio, não vão tirar o Paquetá. Sim, tá lá. Com o Bruno e com o João Gomes. Um quarto jogador aí, para fazer um trio e deixar o Paquetá um pouco mais próximo desses jogadores. Pode ser o Ederson, pode ser o Douglas Luiz, pode ser um trio. Sim. Um trio e o Paquetá. Sem a bola, vira um quarteto. E aí os dois fecham por dentro. Lembrando que o Dorival trabalhou com o Losango. Né? Mas vai ficar... Mas taticamente não era bom. O centro vai ficar vazio, tá? Então, e vamos preencher esse centro. A outra é o Hendrick. Vai Rodrigo, entra o Hendrick. Então, mas se o Dorival está andando para trás com a escalação do Hendrick, com a substituição colocando o Hendrick, você está andando para trás, depois com 26, depois com 33, depois com 40, no jogo, vamos com calma com o Hendrick, no jogo contra o Uruguai, que é um mata, quartas de final de Copa América, ele põe o Hendrick de cara? Eu colocaria. Estou falando na cabeça do Dorival. Eu acho que sempre tem... Vocês acham que o Dorival... O Pedro Ivo daqui a pouco pode falar disso também. Com a minha cabeça seria tudo diferente, mas tudo bem. Fala aí. Não, com a minha cabeça eu montava uma linha de 5. Vamos lá. Atrás montava uma linha de 3 no meio de campo com esse trio e com o Rafinha jogando para fechar um quarto homem ali. A sua linha de 5 seria com mais um zagueiro. O Danilo jogando pela direita. Eu ia perguntar isso. Ian Couto de lateral. Isso. É o que eu falei, mas o Dorival não faz isso. Que é um ponta. O Ian vira um ponta. No Girona ele joga também. Com o Rafinha do lado ele está bem apoiado ali na marcação para ter o que fecha na frente. Só que isso a seleção brasileira não vê há 650 anos. Então, é um jogo que cada um tem que dar um pouquinho mais, correr um pouquinho mais e o treinador pensar no que ele pode fazer. Agora, o Hendrick, fica difícil imaginar um jogador que foi diminuindo o tempo dele e colocar ele para jogar. Você fala, mas o Hendrick não fez nada pela seleção. Não, o Hendrick pegou amistoso contra a Espanha, não foi um amistosinho. Contra a Inglaterra não foi amistosinho. No jogo do México ele fez o gol no último lance do jogo. Então, sabe, você fala assim, esse cara ajudou em 3 partidas, agora na Copa América ele não serve, tem que ir devagar. Isso é coisa... É muito de Brasil isso, entendeu? É muito do Brasil. O jogador está ali, não, calma com ele. Ele está na seleção brasileira. Daqui a pouco ele está no Real Madrid. A gente está vendo na Euro, a Euro está fazendo Lamine Yamal, cara. Com 16 anos. Se você tem bola para ser jogador do Barcelona, do Real Madrid, não importa a sua idade. O Luiz de la Fuente falando assim, vamos segurar o Lamine, o Nico Williams também. Os caras arrebentando na... o Pedro também é muito novo. O Gavi ele levou foi com 17 anos ainda. Com o Luiz Henrique. Então, cara, seguinte, tem caras de 17 que vão jogar. Tem outros de 25 que não podem botar o pé em campo. Não é só a idade. É claro que alguns são especiais. E esses são raros. Mas quando ele chega à seleção, é para usar. Então não leva. Porque seleção também não é lugar para ficar amadurecendo jogador lá para frente. Além do refino técnico do Rames Rodrigues, que ele mostrou hoje, aliás, para mim, é o melhor jogador da Copa América até agora, é o Rames Rodrigues. Gente, é sério. Sim, além do refino técnico, a entrega dentro de campo, esse cara tava voltando para marcar. Sério. Teve momentos no jogo que ele voltou para marcar. Ele deu carrinho, ele se atirou em campo. Eu falei, gente... Jogando com o olho arregalado. Jogando com sangue nos olhos. Cara, é um cara impressionante. Sob o dia na volta do Rames. Enfrentando o ex-treinador dele, como lembrou André Kfouri, né? André Kfouri na redação hoje, inclusive, falou, vocês têm que lembrar isso, hein? Enfrentou o Dorival, ex-treinador dele. O Subeldia... A Copa do Brasil sem colocar em campo, sem... Na volta, eu reúno o time, pego este jogo, faço todo mundo assistir o jogo outra vez, com o Rames junto. Fala, gente, o Rames agora... Pronto, está resolvido. É esse aí que eu quero. Todo mundo já viu como ele joga, você também, você está vendo como você jogou ali, então agora você vai jogar assim com a gente. Mas ele está cavando um lugar para
Você é uma pessoa que acredita muito em alguns jogadores? Não, Papai Noel, a gente acredita até. Até o Zidane reclamou da postura dele no Real Madrid. Não Mas, conseguia jogar no Bayern, não conseguia jogar no Everton direito. Ele tá São trabalhando... Paulo não cobrou pênalti de decisão. Ele está trabalhando por uma transferência. Eu também Nitidamente, para ver se os Estados Unidos, alguém fala, pô, vamos pegar o Rames lá Mas de São perceba Paulo. como ele tem bala na agulha? Vai que Porque o cara que tem 32 anos. Porque o cara que não tem capacidade, ele pode trabalhar pela transferência, mas não vai render isso aí que o Rames rende. É impressionante, porque ele tem com ele. Ele é um excelente jogador de futebol. Ele tem muita habilidade. sim. Ele, tecnicamente é um baita jogador. Sabe o que ele vai falar? É craque. Mas Se alguém impressionante. contratá-lo? Ele guarda isso para alguns momentos. Agora, a gente tem que entender que hoje existem seleções e sul-americanos, vou nem dizer do âmbito europeu ou mundial, seleções sul-americanas melhores do que a seleção brasileira. É a realidade. E outra, nós, em algum momento, e não é curto não, nós paramos de ser os protagonistas dos jogos. Essa é uma realidade que a gente tem, que a gente está vivendo, e não é porque a gente quer não, mas é que a gente tem que ser honesto. Hoje a gente jogou contra a Colômbia, uma seleção que é bem ajustada, que tem bons jogadores, mas que a seleção brasileira o tempo todo procurou mais marcar do que jogar. Aliás, em termos de jogo, a seleção praticamente não teve. Eu não vou defender os atacantes simplesmente porque eles são bons jogadores, mas se o meio-campo não consegue trabalhar a bola, se não consegue construir jogada, se a bola é esticada o tempo todo, que o atacante só tem que o tempo todo disputar na corrida com o zagueiro, ou tentar produzir numa jogada individual com cobertura o tempo todo, cara, você não consegue produzir, né? Então você precisa potencializar o atacante. Então assim, o resumo é o meio-campo, e concordo 100% com você, o meio-campo precisa jogar mais. Para isso nós precisamos ter jogadores que possam jogar mais. Porque se você o tempo todo não abre mão de 2 volantes, mas são volantes construtores. Cara, desculpa. Volante construtor, para mim, é aquele que tem uma boa saída de bola e dá o primeiro passe. Depois a bola tem que ir para o meia. Mas você precisa ter esse meia, entendeu? Você precisa ter esse meia que olha o jogo, que quebra o ritmo do jogo, que quando está ganhando, não toma pressão, joga a bola nele. Botar a bola embaixo do braço, né? Joga a bola nele. Sabe como é que é? Deixa a defesa respirar um pouquinho. Bota a bola no lateral, segura. Agora nós vamos contra-atacar. Agora vamos quebrar o ritmo do jogo. A gente não tem isso, Diniz. Mudou. Nós vivemos um momento de mudança. Infelizmente, a gente vai ter que entender isso. Não somos mais protagonistas. Quem sabe, em algum momento, voltaremos a ser. Hoje não. Hoje a gente joga para marcar os adversários e para contra-atacar. Foi assim o jogo. Se não mudar, e não mudar muito, vai ser assim no sábado de novo, porque vai enfrentar uma seleção aguerrida, uma seleção que joga bem, que é a uruguaia, né? Que a gente sabe, né? E que está num momento, em termos de organização, melhor do que o Brasil. Então, essa é a nossa realidade. A melhora tem que existir, porque senão a gente não vai conseguir atingir os objetivos que a gente espera que a seleção brasileira possa atingir. Eu acho que passa muito por uma melhora coletiva, né? Porque a gente tem sempre dito aqui, né, da diferença que há entre o futebol brasileiro, o futebol que é praticado na Europa. Hoje, o meio-campo da Colômbia, por exemplo, tinha 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Com exceção do Lema, que joga no Crystal Palace. Richard Rios joga no Palmeiras, Arias no Fluminense, e o Rames Rodrigues não joga em lugar nenhum, né? Porque é do São Paulo, mas não joga. Os 3 jogadores de meio-campo do Brasil são jogadores de Premier League, né? João Gomes no Overhampton, Bruno Guimarães no Newcastle, Paquetá no West Ham. E nem assim, com essa experiência, com esse know-how internacional, o Brasil conseguiu se sobrepor nesse setor. Não né, consegue. E numa prévia, é difícil imaginar que vai conseguir contra o Uruguai. Tomara que consiga. Tomara que a gente chegue aqui sábado à noite e esteja contando outra história. A gente não está conseguindo fazer um time coletivamente. A gente não está conseguindo. Se você juntar os 2 jogos, Brasil e Colômbia, em Barranquilha, com Fernando Diniz, e o jogo de hoje com Dorival Júnior, a Colômbia, nos 2 jogos, teve o dobro de finalizações do Brasil. O dobro. Eu estava olhando aqui, ficou no geral 36-19 para a Colômbia. A Colômbia finalizou 23 vezes em Barranquilha, hoje 13. O Brasil 12 vezes em Barranquilha e hoje 7. Então o dobro nos 2 jogos. Isso era com o Diniz, um técnico que ataca, que normalmente é protagonista. O Dorival
Os times dele normalmente jogam bola, conseguem ser coletivamente fortes. 7º jogo ainda, é cedo, mas, de novo, eu concordo com o Mansur. Um mês de trabalho, praticamente, já era para estar funcionando mais coletivamente a seleção brasileira. Só bola esticada para o Vinícius Júnior. E essa coisa, essa necessidade, vai trocar um volante, precisando vencer, bota outro volante. Porque o Ederson entrou no final, ele é um bom jogador, joga na Atalanta. Ele entrou no final, o sistema defensivo do Brasil com o Ederson ficou mais vulnerável. É que a Colômbia realmente já estava administrando, tá? Já estava satisfeita com o empate. Então, eu não consigo entender. Eu acho que pode mais. A gente não tem uma grande geração, mas pode jogar mais. E não dá para, precisando ganhar um jogo, a gente sair com um cara de relativa felicidade por ter empatado com a Colômbia. Eu acho que é muito pouco para a nossa história. Mais um detalhe, e aí serve para o Mansur e para o Alex também falarem, não dá para colocar o Endrick, o atacante, faltando 4 minutos. 4 minutos. No momento que ele está vivendo... Não, ainda, e assim, poxa, mas o jogo não era característica para ele. Cara, é um atacante. Ele entrou nos amistosos, pouco tempo, no intervalo, a bola sobrou para ele. E aí você usa aquilo no futebol. Porra, aposta na estrela do cara. Parece aposta na estrela. Aposta na estrela do cara. Sabe o craque, quando não tá bem no jogo, que você fala, cara, tiro ou não tiro? Tiro ou não tiro? Não, é melhor deixar, porque o craque é o seguinte, numa bola ele não fez nada certo até agora. Esse jogador, esse jovem, até pelas opções que a seleção tem hoje no banco, cara... Aposta na estrela dele, em vários momentos, 20 minutos. A bola chegou na lateral da área e os jogadores olhavam para dentro da área, não tinha ninguém, né? Precisa ganhar o jogo. Reduzindo o tempo dele nos jogos. Ele jogou 24 minutos contra Costa Rica, 15 contra Paraguai e hoje jogou 5 minutos. É muito pouco, realmente.